Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de filosofia desta semana. E a proposta para hoje ou para esta semana é justamente a gente estudar uma estatística que veio através de uma pesquisa do Banco Mundial. Primeiramente, vamos entender o que é o Banco Mundial. A saber que o Banco Mundial nasce no período do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, é um acordo chamado Bretton Woods, assinado em julho de 1944 por 45 países que queriam reorganizar a economia mundial após a guerra. Então, como já entendemos o que é o Banco Mundial, agora vamos ver o relatório que esse banco ele traz em relação ao aumento expressivo da pobreza no Brasil. Relatório do Banco Mundial, divulgado nesta quinta-feira, aí data lá, né, dia 4, afirma que a pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo 21% da população, ou seja, 43,5 milhões de pessoas, ou seja, um índice muito alto de pobreza. O documento intitulado Efeitos dos Ciclos Econômicos dos Indicadores Sociais da América Latina, quando os sonhos encontram a realidade, demonstra que o aumento da pobreza no período foi de 3%, ou seja, um número adicional de 7,3 milhões de brasileiros passou a viver com até 5,50 por dia. Muito pouco, se a gente analisar bem esse valor. No ano de 2014, o total de brasileiros que viviam na pobreza era de 36,2 milhões, ou seja, 17,9%. O quadro negativo teve início com a forte recessão que o país atravessou a partir do segundo semestre daquele ano, que durou até o fim de 2016. Então, o Banco Mundial ele avalia que o fraco crescimento da América Latina e Caribe, especialmente na América do Sul, afetou os indicadores sociais no Brasil, país que possui 1/3 da população de toda a região. Mesmo assim, o Banco Mundial manteve as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro com altas de 2,2% em 2019 e 2,5% em 2020. As projeções são melhores do que as de outros países, como o México, que é 1,7%, mas ficam abaixo de nações como a Colômbia, que é 3,3%. Os países com previsão de queda no PIB são a Argentina, que é menos 1,3%, e a Venezuela, que é menos 25%. Para a região, então, da América Latina e Caribe, o crescimento deve ser menor do que o do Brasil. As estimativas iniciais eram de 1,7%, mas no mais recente relatório, eles despencaram para 0,9%, puxadas pelo péssimo desempenho da Venezuela. O crescimento da América do Sul também deverá sentir os efeitos da crise venezuelana, ficando com apenas 0,4%. O relatório destaca então as incertezas quanto à reforma da Previdência, afirmando que sua aprovação depende da formação de coalizões, uma vez que o partido governista não tem maioria no Congresso. A instituição elogia o Brasil por buscar um programa ambicioso de reformas, mas afirma que o país é o caso mais preocupante na região depois da Venezuela. O Brasil deverá ter um déficit fiscal de 6,9% do PIB em 2019 e um déficit primário de 1,2% do PIB. A dívida pública deve corresponder a 80% do PIB. Então, as perspectivas, segundo o Banco Mundial, de crescimento para este ano não mostram uma melhoria substancial em relação a 2018, como consequência do crescimento débil e negativo nas 3 maiores economias da região, Brasil, México e Argentina, e no colapso total na Venezuela, afirma o relatório. Se excluídos os números venezuelanos, o PIB da América do Sul teria alta de 1,8% em 2019. O relatório afirma que os programas sociais podem ser os mais eficazes amortecedores dos choques econômicos. Segundo o economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, Carlos Weg, essas iniciativas são comuns em países desenvolvidos, mas não nessa região. A região deve desenvolver, além dos programas estruturais existentes, ferramentas de rede de segurança social que possam apoiar os pobres e os mais vulneráveis durante o ciclo de baixa nos negócios, afirma o relatório. Então, o Banco Mundial afirma que a América Latina e Caribe é a região com os indicadores mais voláteis em todo o mundo por ser expostas a fatores externos, como o preço das commodities
e liquidez internacional, e instabilidade institucionais e políticas. Então, o Banco Mundial analisou 3 indicadores: taxa de desemprego, que está alta, pobreza e necessidades básicas insatisfeitas, como habitação, educação e saneamento. Né? Aqui são análises estatísticas do Banco Mundial, né, que eu acabei de ler, que alerta para o aumento da pobreza no Brasil, e vem de uma agência do Brasil, né, da edição de Maria Clara, que foi feita em 2019. Então, faz o quê? Uma análise substancial indicando que há um aumento expressivo da pobreza no Brasil, de acordo com essas oscilações políticas entre a Argentina, enfim, a América Latina em geral, e que o Brasil é bastante afetado nesse sentido, aumentando então uma insatisfação por parte das pessoas pelas dificuldades e condições de vida. E aí, alunos, a gente vai pensar um pouco nessa aula dessa semana justamente sobre o conceito de pobreza e como que a gente pode dialogar e fazer aí uma interpretação do porquê em determinadas sociedades, inclusive a do Brasil, uma minoria detém aí o poder, ou seja, a riqueza, e uma grande maioria detém e está na condição de pobreza. E alguns ainda na condição de miséria. Como entender essa divisão e organização social e como que a política também contribui nessa dimensão e nessas questões tratadas nessa aula. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.